Meus queridos e amados irmãos, a passagem da palavra do Senhor, da Santa e Sagrada Escritura, para a qual eu chamo a sua atenção, será retirada do livro ou do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. Gostaria de ler os versículos 37 ao versículo de número 39. Em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Estas palavras do Senhor Jesus. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o nosso tema e título nesta manhã é Conselhos Bíblicos que protegem os filhos do domínio do mundo. Conselhos bíblicos salutares, testados e provados na experiência do povo de Deus na história, que protegem os filhos do domínio do mundo. Nós retornamos à nossa segunda consideração sobre este tema vital, que é a criação de filhos. E nós recordamos que criar filhos não é exatamente o mesmo que cuidar dos filhos. Nosso chamado não é apenas cuidar de nossos filhos, netos, sobrinhos ou daqueles que estão sob a nossa influência. Não apenas dar a eles o cuidado, como os animais irracionais dão aos seus filhotes, cuidado do corpo, da mente, a um bem-estar. É muito mais do que isso. Há uma diferença gigantesca entre cuidar, prover e criar nossos filhos. No domingo passado nós consideramos isto, a criação dos filhos, na sabedoria, isto é, na disciplina do Senhor e na admoestação do Senhor. As duas mãos na criação do filho, da filha. A mão da disciplina, isto é, do treinamento para a criação, e da admoestação, coisas que nós fazemos, preparamos para o treinamento, para a formação do caráter moral, e coisas que nós dizemos da verdade de Deus, admoestações para a formação do caráter moral, o treinamento das crianças. E nós criamos nossos filhos, eu recordo, não para a infância, mas para a vida adulta. E queremos vê-los crescendo como pessoas saudáveis na mente, no corpo, na compreensão das verdades eternas. E o nosso objetivo final é conduzi-las à verdade do Evangelho, que pelo Espírito de Deus é poderosa para salvar as suas almas por fim. Este é o fim último do nosso esforço. Que elas conheçam as verdades eternas, temendo ao Senhor, crescendo como almas eternas que conhecem o Deus vivo e que sejam conduzidas pelo Espírito à fé salvífica. Queridos amigos, criar nossos filhos é mais do que prover a elas com uma cartilha, um resumo de padrões morais, de boa conduta, de bom comportamento. É muito mais do que isso. Se refere a formar os valores corretos nessa criança, se refere a direcionar a maneira correta de viver neste mundo como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, em relacionamento com outras pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, com a criação, com a criatura. Treinar para a vida e treinar para Deus. Criar filhos, nós vimos, deve ser tomado como um objetivo, não como algo casual, não como algo aleatório, mas um objetivo que envolve um planejamento. E o nosso primeiro texto está em Provérbios, capítulo 22. Gostaria que você abrisse comigo neste capítulo, versículo de número 6. O versículo inicia com um comando, e um comando para a ação. Educa ou treina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Há duas maneiras corretas de encarar este versículo. A primeira é a maneira tradicional, que se entende que nós criamos, educamos e treinamos a criança no caminho da verdade, instigando a isso, treinando a isso, para que conforme ela cresce, segue pela vida, chega à vida adulta, ela não se desvie destes princípios porque eles estão enraizados nela. É a maneira correta de ver isso. Mas há uma outra maneira também, que não é errada, e está incluso no texto, que se refere à maneira de treiná-las. Observe, educa a criança no caminho em que deve andar, e não educa a criança o caminho em que deve andar, embora esteja incluído.
Mas educa a criança no caminho se refere à maneira correta de educar uma criança. Qual é o meio de ensinar, de instruir a mente de um infante, de um pré-adolescente, de um adolescente? É de acordo com as capacidades, com o momento da vida, com a compreensão. Daí, educa a criança na maneira em que ela compreenda, em que ela possa ser educada de fato, em que ela possa adquirir conhecimento e crescer. Ensina a criança ou educa a criança no caminho, na maneira em que ela deve andar. Assim, a palavra de Deus, o ensino, o treinamento, é trazida à criança em seus momentos etários. Ao nascer, ao começar a compreender as coisas, ao começar a andar, falar, poder lidar com certos objetos, nós vamos trazendo a palavra de Deus. Muitas vezes, como você alimenta a criança, não é? Leite, depois a papinha na colherzinha, depois pedaços mais sólidos, depois um alimento mais forte. Assim, nós instruímos a criança desta maneira. Ou seja, se refere à verdade, aos princípios, mas se refere também à capacidade da criança. Bom, essa é uma das razões porque nós temos, por exemplo, um momento separado para as crianças e adolescentes do culto dos adultos. Elas estão cultuando ao Senhor e aprendendo a palavra de Deus em uma linguagem, uma didática em que elas possam de fato receber o ensino. Não seria de vantagem se os pequeninos estivessem entre nós e não compreendessem absolutamente nada. Assim, nós cremos que é uma maneira correta de separarmos este grupo etário para que recebam a verdade de uma maneira que, de fato, recebam a verdade. Certo? Nós não somos místicos que imaginamos que uma frase aqui e outra frase ali irá entrar na mente da criança e ficar por lá. Não, nós queremos ser mais inteligentes, mais objetivos e mais frutíferos, produtivos, isto é, de fato, ensiná-las. Não como uma frase aqui e outra lá, mas trazê-las a um lugar em que elas possam entender da maneira correta a palavra de Deus, na medida em que possam entender. Isso é muito mais produtivo, não é? E alcança mais o objetivo. Mas esse versículo se refere, então, ao caminho, à verdade e também à maneira em que nós ensinamos nossos filhos conforme a faixa etária deles. As verdades são trazidas com uma didática apropriada para o momento da mente e da criança. Um dos erros que isso aqui confronta é aquela ideia de esperarmos a criança chegar à adolescência ou pré-adolescência para falarmos com ela de maneira formal, séria, sobre as verdades. Esse é um grande erro. Não. Desde o início, nós já estamos trazendo as verdades eternas e formais de uma maneira que elas possam absorver. Desde o início, incutindo em sua mente. Então, nós queremos evitar este erro. Mas veja, meu ponto é este. Educa é um comando para a ação. Assim, não é apenas uma questão de deixar a criança crescer largada por si mesma, mas é educar, é instruir, é criar. Bem, talvez muitos cresceram desta maneira, largados em casa, e foram se criando. Ou melhor, o coração foi inclinando você na direção do pecado, é claro. E você talvez não tenha sido criado, teu pai e tua mãe, com todo o esforço e a capacidade de ensino que tiveram, talvez poucos princípios bíblicos tiveram, cuidaram do teu corpo, da tua mente, te protegeram em muitos sentidos, mas você não foi criado, talvez. E você se entristeça com isso, e você percebe o quão mal isso foi para a tua educação, isto é, a tua formação nas verdades eternas, e que talvez isso tenha resultado em muito atraso, ou perigos, ou desvios terríveis neste mundo que lhe custou cicatrizes e muitas coisas, não é? Mas agora você é um crente no Senhor Jesus Cristo. E deixando estas coisas, estes sentimentos para trás, tendo aprendido esta lição de primeira mão ou por observação, se você tem filho e criança sobre o teu cuidado, você deve agora abraçar o padrão bíblico e criar estes filhos para a glória de Deus. Este é o comando do Senhor e é também a bênção do Senhor, o auxílio do Senhor para isso. Tudo que o Senhor comanda, Ele nos auxilia também. E tudo que Ele comanda, há também promessas ligadas a isso. Assim nós queremos entender desta maneira. Bem, criar uma criança no caminho em que deve andar envolve mais que trazê-la a uma igreja bíblica, não é o fim. Trazer uma criança a uma igreja bíblica não é o fim da sua criação. Envolve mais do que ter a criança em todas as atividades da igreja. Fidelidade à igreja, aos cultos, é vital, é comandado pela palavra de Deus, é necessário, mas pais podem vir a falhar na meta de criar seus filhos em muitas maneiras,
se deixarem apenas para a igreja, para a EBD, a criação de seus filhos. Não, a criação está nas mãos dos pais ou dos responsáveis. E a igreja estará auxiliando, e a EBD estará auxiliando. Bem, eu gostaria de trazer uma coletânea de conselhos bíblicos, conselhos testados, provados, temperados pela experiência do povo de Deus, criando filhos ao longo da história. E assim são conselhos salutares e saudáveis para nós. Nosso objetivo com esses conselhos é proteger nossas crianças do mundo, porque o mundo tem a intenção de ganhá-las. Marque isso. A todo tempo na criação de nossos filhos, nós estamos envolvidos em um combate, uma batalha pela mente, sempre, até o final. O mundo deseja ganhar a mente e o coração dos filhos, e nós estamos lutando para trazê-los ao conhecimento da verdade. É sempre um combate pela mente, pelo coração. Estes conselhos têm isso em vista. Também instruí-los na disciplina e a demonstração do Senhor, e, é claro, evitar erros que nós cometemos ao tentar e ao buscar a independência do Senhor, criá-los no caminho do Senhor. Deixe-me começar então, perdão, queridos, com os cuidados vitais na criação de nossos filhos. O primeiro cuidado vital e o último cuidado vital é este, para sua anotação. Foque no coração. O foco deve ser sempre o coração, não apenas o corpo, não apenas a mente intelectual, a inteligência. Quando eu falar sobre o coração aqui, eu tenho em vista o que a Bíblia quer dizer sobre o coração. O centro do ser, a alma, a personalidade, o ser. Nosso foco na criação, no treinamento, deve ser o coração. Não apenas como o mundo faz, e termina aí, que é criar nossos filhos na inteligência, na capacitação para serem pessoas de sucesso, belas e maravilhosas neste mundo. Este não é nosso objetivo de maneira alguma, mas sim focar no coração delas, em relação ao seu Criador, em relação aos princípios do Senhor. Provérbios capítulo 4, abra comigo no versículo de número 23, deste capítulo 4 de Provérbios. O livro de Provérbios é maravilhoso, um manual para o treinamento e ensino da geração em crescimento. Assim, nós temos muitas coisas aqui. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve proteger, guardar, zelar, cuidar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é um comando ao indivíduo, mas quanto muito mais ao pai, à mãe, ao avô, ao tio. Nosso objetivo é guardar o coração da criança, porque o mundo deseja roubá-lo, Satanás deseja possuí-lo, e a natureza corrompida deseja mantê-lo sob a corrupção. Nosso objetivo, nosso foco é o coração de nossos filhos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque o coração é o painel de controle, o coração é a mente, a alma. E é ali que as coisas são determinadas, os motivos, os desejos que nos encaminham pela vida ou nos desencaminham. Tudo é formado ali, e é por isso que Satanás tem um foco no coração, porque ele sabe que o coração, por natureza, é decaído em pecado. Assim, uma de suas grandes frases é: siga o teu coração. Que coisa, não é? Seguir um inimigo, seguir um enganador, seguir um pervertido, enganoso é o coração e mais corrupto que todas as coisas. Quem o conhecerá, quem o sondará e conhecerá suas artimanhas? Assim, o nosso foco, querido, no ensino, no treinamento, na criação, lembre-se, é o coração. Não apenas fazer bons adultos, bons cidadãos, pessoas capazes, trabalhadores, empreendedores. Esse é o foco do mundo e desta vida. Nós não tiramos isso, é claro, queremos treiná-los para a vida também. Mas isso não é primário em nosso foco. O foco é o coração. O ensino, a disciplina, não apenas o treinamento para o sucesso, mas o moldar do coração com a palavra. Deixe-me começar chocando um pouco, porque este é um assunto que precisa nos despertar. Se nós não formos despertados com a gravidade do tema, então nós não tomamos isso com seriedade. Deixe-me listar aqui maneiras de perder seu filho para o mundo antes dele completar apenas 5 anos de idade. Como perder seu filho antes dele completar 5 anos de idade? Primeiro, para fazer isso, na criação dos seus filhos,
use conselhos mundanos e não conselhos bíblicos. Siga a mentalidade humanista da psicologia e do ensino mundano, crua ou destilada no cristianismo mundano. Essa é a maneira garantida de, antes dos 5 anos de idade, você perder seu filho. Substitua a sabedoria e a disciplina bíblica por conselhos mundanos que parecem salutares e interessantes. Essa é a primeira maneira. 2. Como perder seu filho e sua filha antes dos 5 anos de idade, o seu neto, sua neta? Considere esta criança que Deus te deu ou colocou em teu caminho como um peso para você, como um atrapalho, como um ladrão do teu tempo, como um empecilho do teu progresso na vida. Pense sobre essa criança e a veja desta maneira: essa criança está emperrando o meu crescimento na carreira. Esta criança é um peso para mim. Olhe para a criança e sinta e pense a criança desta maneira. Então está garantido que antes dos 5 anos de idade você perderá o coração desta criança para esta vida. 3. Torne posses e confortos materiais mais importante do que os teus próprios filhos, netos, pessoas que vocês estão criando. Torne o prover de conforto material, posses e bens mais importante do que a criação de teus filhos. Isso, mais do que outras coisas, garantirá a perda do filho antes dos 5 anos de idade. 4. Compare um filho ou uma criança com outra criança desfavoravelmente. Faça isso o tempo todo. Por que você não é como a sua irmã? Por que você não é como o teu irmão, que é assim, bom, etc., diligente? Continue fazendo isso, diminuindo esta pessoa, e você a perderá muito bem antes dos 5 anos de idade, porque ela se sentirá como inútil, como nada. Eu sigo minha vida, então. 5. Torne um caso federal, instância federal, Supremo Tribunal Federal, de questões que são típicas da infância apenas, do fato delas serem crianças. Ah, mas você é uma criança mesmo, né? De fato ela é. Torne um caso federal, algo que é típico da infância, um erro típico da infância, uma incapacidade típica da infância. Espere de uma pequena criança uma postura de um adulto. E você a quebrará por dentro, porque ela dirá a si mesma: eu nunca vou conseguir chegar aos padrões de meus pais, de minhas mães, de minha mãe. Embora ele não diga ou saiba dizer isso, ele irá sentir e considerar isso. 7. Para perder seu filho antes dos 5 anos de idade, diminua a criança ou ataque o autorrespeito da criança. Todos nós temos um autorrespeito, isso faz parte da nossa imagem e semelhança de Deus. Fique atacando o autorrespeito da criança, diminua a criança, chame essa criança o tempo todo: você é um pamonha, você é um banana, você é um bolacha, você é um isso, aquilo. Fique reduzindo esta criança, reduzindo esta criança, reduzindo esta criança. Você não consegue nem segurar um copo, você não consegue nem isso, você não consegue, e a criança irá exatamente assimilar isso que você está dizendo para ela. E se sentirá assim, por boa parte da sua vida, como um incapaz, um bom para nada. Continue colocando isso na mente dessa criança o tempo todo. É uma boa maneira de perder o coração do seu filho para este mundo, mesmo antes de completar 5 anos de idade. 8. Quando elas cometerem um erro, sobretudo um erro em público, diga a elas muito logo que elas estão arruinando a tua reputação. E conforme elas seguem suas dificuldades, diga a ela que elas estão te matando, estão me matando, você está acabando comigo. Continue a dizer isso para essa criança o tempo todo. Eu estou tentando chocar realmente, porque isso está na base de milhares e milhares de casos. Como perder a mente e o coração da sua criança antes mesmo dela se tornar 5 anos de idade, e depois de alguns anos se surpreender que essa criança, este filho, este neto está alienado de você, parece que não tem um relacionamento. 9. Quando maridos e esposas discutem suas opiniões e rixas e queixas na frente das crianças, isso é garantido, que irá fraturar na mente da criança o valor da família, do casamento, um senso de paz no lar. E ela deve buscar isso em algum outro lugar. Assim, pais que têm rixa na frente das crianças, que debatem na frente das crianças, além de serem egoístas
além de não se importarem com nada, porque esse orgulho não conseguem ter comedição, estão infiltrando no coração da criança terríveis valores, tirando o amor do lar e o lugar de segurança, e de respeito, e de padrões. 10. Ao disciplinar a criança sobre algo, em vez de disciplinar e concluir, fique ali debatendo sobre aquilo sem parar, resmungando e resmungando. Em vez de ser sério, formal e sóbrio, realizar a disciplina, fica lá, resmungando na cabeça da criança, sem parar, o dia inteiro, o resto do dia. É uma maneira também que contribui para perder a criança. 11. Permita que muito cedo, quando a criança ainda é bem pequena, a música e o entretenimento mundano entre em casa e se torne uma regra normal para a vida da criança. Música mundana e entretenimento mundano é deletério, é um detergente dos valores morais, isto é, derrete. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, é destilado pela música, um estilo de vida carnal, autossuficiente, etc, etc, etc. E os valores desta vida destilado na música brasileira são típicas. A própria qualidade bucólica, ou mundana, ou sensual, ou irônica, ou cínica da música irá se infiltrar com grande poder na mente da criança, e ela naturalmente entenderá que estas coisas são naturais, são aceitáveis, seja em outras áreas além da música, como o teatro, o cinema, o comportamento das pessoas. A música tem grande poder de dissolver padrões. E lembre-se disso, eu irei tocar novamente nesse ponto. Não é à toa que Satanás tinha a responsabilidade da música no céu antes de sua queda. 12. Uma maneira de perder sua criança muito, muito cedo. Dê a esta criança tudo o que ela quer, quando ela quer, na medida em que ela quer, pelo tempo em que ela quer, imaginando que você está fazendo um bem à criança. Isso é exatamente o avesso a pais que adotam a visão carnal deste mundo. Deixa a criança ser feliz, mas não existe tal coisa sem disciplina, sem comedição. Essa é a visão mundana e satânica de criar filhos. Dê o que ela quer, quando ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, no tempo em que ela quer, para que a sua vontade seja sempre satisfeita e ela não consiga ouvir um não depois e resistir e ter controle e autocontrole. Essa é uma maneira de perder o filho. Por último, mas não por fim, não discipline sua criança com a vara. Não faça isso. Encontre qualquer outro método, mas não discipline o seu filho com a vara, como Deus comanda em sua palavra. Pense-se mais sábio do que a palavra de Deus. Tema mais o mundo ou a própria criança e sua rebelião do que usar a sabedoria de Deus, que é a vara, quando necessário. Assim, queridos, eu concluo aqui com 13 pontos que parecem estar na raiz da perda de um filho e de uma filha para este mundo, para o seu ego, para a sua natureza não transformada, antes dos 5 anos de idade. Porque com 5 anos de idade, toda a personalidade está estabelecida ali. E a maneira de pensar sobre a vida está ali, em seus principais pilares já formado. Bem, eu devo começar de uma maneira negativa, porque nós precisamos estar assustados com essas coisas. Isso nos levará a ver a gravidade do que é criar um ser humano, o que é criar alguém que está na infância em um processo de crescimento. Bem, vigilância é importante. Deixa eu começar com coisas bem difíceis. Difíceis no sentido de coisas que nós precisamos dar grande atenção. Eu espero que isso não esteja soando não espiritual, meus irmãos, porque esta é a base da sabedoria bíblica, a prática, não é? O conselho bíblico posto em prática. Tome cuidado, eu vou falar sobre coisas que nós devemos tomar cuidado desde sempre. Tome cuidado e vigie contra a sutil agenda LGBTQZ, toda esta máfia do alfabeto. Vigie contra a máfia do alfabeto sodomita. Por quê? Porque é um propósito, essa é uma firma, essa é uma estratégia, não é algo solto por aí. A LGBT é um movimento. É um movimento, é claro, criado no coração de Satanás,
para não só trazer a sociedade a assimilar aquilo que é contrário à vontade de Deus, como também torná-la, assim, promover isso. Tome cuidado com o choque moral. Como é o choque moral? É uma das estratégias da LGBT. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2011, final de 2011, eu nunca tinha visto isso antes no Brasil, já tinha visto na Europa e nos Estados Unidos, mas essa é uma prática organizada, pensada, determinada, militante da LGBT, que é o choque moral. A Disney, por exemplo, praticou isso por muitos e muitos anos. Um dia das crianças, quantas famílias vêm para Disney World, não é? Milhares e milhares de crianças, dezenas de milhares. Então vamos chocá-la moralmente. Chama o LGBT e os casais e deixem eles aí espalhados, milhares deles. Quando as crianças estiverem ali, comecem com o beijo gay. Para que essa pequena criança veja um homem com outro homem, uma mulher com outro homem. E esse choque logo comece a dessensibilizar a criança, ela acha que isso é natural. Coloque este casal homoafetivo numa estação de trem às 5h30, 6 da tarde, numa estação como na Linha Vermelha ou qualquer outra, onde milhões de pessoas estejam passando e vendo ali, e elas sejam chocadas moralmente, todo dia naquele horário. Tome cuidado com a estratégia da LGBT, de chamar o bem de mal e o mal de bem, de retratar sodomia na novela, na poesia, na música, sobretudo na novela e nos filmes, como algo maravilhoso. Ou seja, colocar uma embalagem brilhante de artista, de intelectual, de pessoa sensível, maravilhosa, para promover o conteúdo da imoralidade. E a criança entender, mas essas pessoas são tão boas, são tão educadas. Eu achava que sodonímios era uma monstruosidade, mas veja como elas são tão boas, bons profissionais, etc. Sim, podem ser humanamente falando, mas essa não é a questão. A questão é o conteúdo moral. É sobre isso que nós estamos lidando. Assim, tome cuidado, essa é uma estratégia LGBT. A inversão de valores. Tome cuidado. As novelas retratam isso. O papel do pai é invertido pelo papel da mãe, o papel da mãe é invertido pelo papel do pai. Na maioria das vezes o pai é um passivo, um alcoólatra, um distante, etc, etc. E a mãe é uma liberal que dá o melhor para o filho. Ou o contrário, não há valores mais bíblicos, não é? E a inversão dos valores. Por exemplo, na roupa. A roupagem, ele tocar com mais calma nessa questão, porque ela é fundamental, tão fundamental quanto a música. Há roupas masculinas e roupas femininas, é claro que há. Tome cuidado com essa questão. Tome cuidado com a dessensibilização, como eu acabei de mencionar. Um outro exemplo da dessensibilização foi tentado há alguns anos atrás, ainda é realizado em partes do Brasil, mas sobretudo fora do Brasil, é o choque da dessensibilização. Ali está a sua criança, na escola, no passeio, na fazendinha, e a LGBT buscando promover o bem, a associação, a inclusão, traz ali naquele momento, os pais não estão lá na escola, naquele momento, só as crianças agora. Traz um drag queen, um homem vestido espalhafatosamente de mulher, para que isso choque a criança, uma espécie de monstruosidade estética, e a criança comece a olhar aquilo e está todo mundo aplaudindo e rindo, isso é algo normal. Isso é algo ok, que é a dessensibilização que é introduzida na mente. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, tome cuidado e vigie contra a sutil agenda LGBT. Bem, eu não quero que você confunda o que eu estou dizendo, mas é muito importante lidar com essas questões de símbolos. Você sabe que o movimento LGBT possui seus mascotes, não é? Seus símbolos, suas cores. Uma das maneiras de você acostumar a criança e a geração em crescimento é espalhar estes mascotes, estes símbolos, em ambientes e em objetos que as crianças tenham acesso continuamente. Assim, deixe-me mencionar apenas 4 ou 5 mascotes ou objetos. Tome cuidado com o unicórnio. O unicórnio é o símbolo clássico da LGBT, é usado pela LGBT. Bom, é um animal mítico, nunca existiu um unicórnio, pelo menos não um cavalo, já existiu dinossauros unicórnios, né? Um grande chifre ali, mas parece mais um hipopótamo com chifre. Há muitos resquícios arqueológicos e fósseis. Mas é um animal mítico. Mas o que significa o unicórnio? Ele representa, sobretudo, o travesti. Mas representa como um todo a LGBT no sentido de liberdade e aceitação. Olha, não sou eu que estou inventando isso nesta manhã, não. Apenas entre em qualquer site
de definição dos símbolos, das mensagens dos mascotes LGBT. Eles abertamente declaram isso. Unicórnio significa liberdade de aceitação. Evite isso. Nas roupas, nas boias de natação, nos cadernos, lance fora. Você não quer sua criança sendo dessensibilizada ou trazida a ter estima por símbolos que diretamente foram construídos para promover uma ideia sodomítica. Não fala, é tão bonitinho, tão fofinho, lance fora. É exatamente essa isca. Ó, pastor, mas isso é legalismo? É claro que é. Nós queremos andar conforme a lei de Deus. Não se unirá homem com homem, mulher com mulher. É a lei de Deus para todas as gerações e épocas. Assim, tome cuidado com a agenda sutil LGBT. Flamingo. Flamingo foi adotado pelo movimento LGBT. Agora, entenda isso aqui. Eu irei mencionar animais, elementos da criação que são bons porque foram criados por Deus. Eu não estou dizendo que eles em si mesmos são maus ou imorais. Mas estes símbolos, estes animais como mascotes foram sequestrados pelo movimento LGBT para representar suas ideologias. Flamingo representa o orgulho e a postura de orgulho gay. Você percebeu que logo depois do unicórnio começou a aparecer uma avalanche de flamingo, aquele pássaro rosa que fica numa postura assim, num pé só. Representa o orgulho gay, a liberdade gay. Tome cuidado com isso, nos livros, nos brinquedos, etc. Recentemente, a capivara foi adotada. Se você entrar lá no site LGBT, muitos dele em inglês e em português, a capivara foi adotada porque a capivara, refere-se a um indivíduo, estou lendo aqui, citando, certo? A capivara refere-se a um indivíduo transgênero, intersexo, cuja condição intersexo se alinha com o gênero para o qual está em transição. É exclusivo para indivíduos transgêneros intersexo. Essa é a capivara. Então, ela será muito promovida nos livros, nos desenhos, o tempo todo. Agora, não me entenda errado, porque mentes fracas e carnais tendem a tomar coisas que são ditas no púlpito para esticá-las para além do que foi dito. Eu não estou dizendo que você não possa comprar um caderno de escola para sua filha e seu filho com a capivara de verdade, uma foto ali. É claro que sim, é uma criação de Deus. Que você não possa comer carne de capivara ou ter uma capivara lá no sítio, se a lei permite. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o movimento LGBT tem sequestrado isso aí. Assim, quando você vê este animal e o flamingo relacionado às cores LGBT, a elementos LGBT, corte isso da sua família, da sua filha, do seu filho, do seu lar. É isso que nós estamos dizendo. Não há problema ter uma camisa com um flamingo, uma foto de um flamingo em casa, é um animal criado por Deus, muito belo, na verdade, muito exótico e interessante. Mas no momento em que está relacionado a valores LGBT, cores LGBT, ou em posições efeminadas, sensuais, coisas dessa natureza, lance fora, sobretudo em desenhos desses animais, onde o desenhista, em sua perversidade, consegue colocar este animal numa posição efeminada, etc., o que quer que seja. Lance fora, não brinque com essas coisas. Você não quer dessensibilizar a sua criança com símbolos dessa natureza. Capivara, polvo, citando também... Polvo refere-se a um indivíduo transgênero intersexo, cuja condição intersexo não se alinha com o gênero para o qual está em transição. Quanto à capivara, se alinha ao gênero para o qual está em transição. Causando disforia, é exclusivo para indivíduos transgênero intersexo. Então esse é o polvo. O polvo está sempre por aí como um símbolo da LGBT. Ele já apareceu também, está se tornando mais visível. Alguma coisa de errado no polvo? Não. Claro que não, é um molusco, é uma criatura muito interessante, não é? Antigamente usava-se a tinta que o polvo eliminava na água contra seus predadores para usar para caneta, né, antigamente. Muito interessante, muito belo. Mas se você vê isso relacionado a elementos da cor, da bandeira LGBT, do princípio LGBT, esteja muito cuidadoso e atento para não adotar estes modismos que aparecem o tempo todo nos cadernos, nas revistas, nos blocos de notas, nas camisetas, nas mochilas. Não vá para estas coisas. Mesmo que seja mais barato, lance fora. Mas que coisa absurda. Sim, é absurdo por parte deles. E por parte nossa, se nós aceitarmos essas coisas como pessoas simples do entendimento, achando que isso não causa qualquer efeito. Estude um pouquinho sobre semiótica. Não irei lidar com isso. O poder dos símbolos e das informações simbólicas à mente, a construção de uma visão de mundo. E você perceberá que isso é coisa de faculdade, de engenharia
da comunicação que é usado o tempo todo no marketing, no comércio, e nós não podemos subestimar estas coisas. Primeiro se desensibiliza, depois se apresenta as coisas de maneira mais cruas. Muito bem, o próximo que surgiu já há muito tempo, mas recentemente foi sequestrado pelo movimento LGBT, foi o Stitch. Stitch é o filme da Disney. Bom, lendo sobre o roteiro, o propósito desse filme, já de muito tempo atrás, foi trazido de volta, foi baseado no conceito havaiano de família. Havaí, né? As famílias no Havaí, que tem um conceito interessante, que todo mundo está incluso na família. Mesmo seu amigo, seu vizinho, você o considera como família. Algo muito bonito, né? Sim, muito aceitável, muito bonito. Mas foi este elemento da inclusividade, da aceitação irrestrita, que foi sequestrado pela LGBT, porque representa valores, o Stitch, como aceitação, amizade, liberdade, sua capacidade de superar dificuldades, encontrar um lugar de pertencimento, mesmo como um alienígena, um ser, um animal que não existe, pode ser vista como uma metáfora para a jornada de aceitação pessoal e social que muitas pessoas LGBT mais enfrentam. Foi eu que escrevi isso aqui, não, estou citando. Certo? Há algum problema em um animal fantasioso? Em certo sentido, não. Mas no momento em que ele está relacionado às cores LGBT, aos ideais LGBT, tome cuidado, lance fora. Certo? E eu devo mencionar um cuidado maior com seres e criaturas que não são existentes no mundo criado por Deus, como unicórnios e stitches que não existem na natureza criada por Deus. E assim são representações, por forma de imagem, personalidades que trazem muitos elementos monstruosos às vezes, torcidos, certo? Então tome cuidado com estas coisas. Não estou dizendo que sua filha, seu filho, não possa ter no caderno o adesivo do Stitch, mas tome cuidado o que está por trás, quem está promovendo isso, quem desenhou isso. Olhe, seja sábio. Assim, meu primeiro ponto é esse. Tome grande cuidado, muito cuidado com as estratégias sutis da LGBT contra os filhos. Segundo, não permita a seu filho acesso livre e irrestrito à internet. Penso que esse é um dos maiores males de nossa geração. Na internet, na palma da sua mão, você tem o mundo inteiro e tudo aquilo que o mundanismo representa. Você já parou para pensar sobre isso? O que você está colocando na mão do seu filho? Mas eu confio no meu filho. Sim, não é questão de confiar ou desconfiar, é questão da incapacidade, da imaturidade da criança em ver através das linhas. E segundo, da capacidade e do propósito de grupos de influenciar seu filho e sua filha através de muitas coisas na internet, coisas que são produzidas com este propósito. Assim não sejamos ingênuos. Eu penso que um dos maiores males que um pai ou uma mãe pode causar ao filho, à filha, a uma criança, é deixar acesso à internet livre e irrestrito. O mundo na palma da mão. Sempre menciono que quando nós éramos crianças, na nossa geração, para você achar porcaria, você tinha que ir atrás dela, era difícil. Hoje não, é um absurdo. Porcaria, maldade, está na tua mão em acesso livre, em qualquer momento. Como você faria isso? Por acaso você estocaria no quarto da tua filha e teu filho um arsenal de guerra, muita pólvora, muita faca afiada ali? Você deixaria tudo que pode matar, cortar, acabar com ela ali dentro daquele quarto? Como pode um pai colocar na mão de um filho tudo que pode destruir uma criança? Não preciso nem mencionar, não é os TikToks da vida e os desafios que têm matado crianças fisicamente, mas corrompido. É pela internet que a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida mais tem se infiltrado na vida da criança. E a LGBT tem encontrado um grande canal para promover seus ideais na geração em crescimento. A cultura gótica, a cultura rock, a cultura libere-se a si mesma, a cultura ame este mundo, o que quer que seja, vem pela internet e pela influência de amigos, mas pela internet sobretudo. Grande mal uma internet não monitorada, e sobretudo as redes sociais. Queridos irmãos, se eu posso lhe dar este conselho, não dê ao seu filho um celular com internet. Sim, precisa talvez comunicar na escola, tem um telefone na secretaria, ou dê um telefone apenas com ligação de número. Mas a criança precisa de acesso à internet, sim, todos nós, não há como nós fugir disso. Mas deve ser um acesso monitorado, no momento certo, sob vigilância, sobre orientação, sobre padrão, sobre cuidado. Você não dá o mundo inteiro na mão de uma criança e deixa livre. Alguns pais agem da seguinte maneira: eu preciso que meu filho não seja atrasado
As crianças da idade dele, todas têm acesso à internet, ele também tem que estar em patamar de igualdade. Isso é uma tolice. Pense sobre o conteúdo e não sobre o aparelho, sobre a tecnologia, mas sobre o ensino que está recebendo ali. Assim eu penso que não há qualquer razão necessária para dar um celular a uma criança com internet livre antes aí dos seus 17, 18 anos de idade. Tudo bem ter um smartphone sem internet, com um aplicativo que possa calcular, medir, é um computador na mão, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Agora, não quero ser dogmático neste sentido, porque há exceções, é claro, não é? Mas exceções devem ser monitoradas, e exceções não podem se tornar regras. Assim, tome grande cuidado, queridos irmãos, com a internet, e jamais deixe uma criança ter uma rede social, um adolescente ter uma rede social. Ela não precisa disso, não há nada de útil nisso. Isso não a forma, não alimenta, não educa, não ensina nada. Isso é entretenimento vazio, barato, nocivo e mau. Ela não precisa disso. Há outras maneiras de uma criança interagir com outras pessoas de maneira real, não é? Assim, não coloque na mão de seu filho e sua filha redes sociais. Eu sei que muita gente irá contra isso, mas seja sábio, pense com muita calma a respeito disso. Nós estamos guardando nossas crianças deste mundo, protegendo elas, e o foco é o coração, a alma, a mente. Tome cuidado também e vigie contra a cultura pop no lar e escola. Por que a cultura pop? Porque a cultura pop, rock, ela é muito ácida, ela é muito destrutiva ao coração. Eu digo isso porque é um tipo de cultura, não é apenas a música, mas é a cultura envolvida na música pop rock, que foi pensada, criada com o objetivo de promover a rebelião, a sensualidade e a autodestruição. E é o que você vê conectado a esse tipo de música e cultura, não é? Autodestruição, rebelião contra valores, seja você mesmo, viva você mesmo, faça o que você quer, ninguém... Esse é o tema das músicas do rock e da cultura pop. Siga a sua vida, seu coração, seja livre, faça o que você quer, faça o que você sente, faça o que você pensa, não se restrinja, etc, etc, etc. Que mensagem satânica, não é? Terrível. E é um ensino muito forte, porque a música ensina. Ela não só traz a mensagem, embora superficial, mas é repetida, 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 em um estilo de música que te move a isso, a rebelião, a ser o que você quer que ser, a se afastar de Deus, a desobedecer pai e mãe, a ser sensual, carnal. E essa cultura é colocada na palavra, na música e agora no filme também, e nos jogos que está por trás de tudo. A cultura pop rock, que tem invadido lares cristãos. E pais deixam crianças tendo acesso a isso como se fosse sem valor algum, se fosse neutro. Não é neutro, é o contrário. Tem muito mais força, às vezes, do que um livro, do que um desenho ou um ensino direto de alguém promovendo o mal. Assim, tome grande cuidado com a cultura pop. E a cultura pop na escola, porque ela rouba o coração da criança. Veja, vou colocar desse jeito, porque todos nós aqui nascemos, eu penso, dos anos 50 para cá. Tome cuidado com a cultura pop, vigie contra a cultura escolar do namoro. Há uma promoção disso nas escolas. A conversação entre as crianças, mesmo pequenininhas, já é sobre isso. Os gibis falam sobre isso. Os filmes que são mostrados tomam como algo normal, nem se questiona, já se vê ali crianças namorando, mas criança não namora, não existe tal coisa. Elas não estão formadas fisicamente nem psicologicamente para o casamento. Interação física entre crianças é apenas a busca de prazer físico, carnal e sensual e mais nada. Amizade se pode ter sem esse tipo de contato. Assim, não caia nessa balela das músicas infantis promovendo isso, tratando pequenas crianças como adultos. A cultura do namoro na escola. Vigie seu filho, vigie sua filha. Você está buscando por esse tipo de coisa, isso é terrível. Não permita esse tipo de coisa. Gálatas 6, versículo 8, nos diz esta palavra. Gálatas 6, logo antes de Efésios, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Percebeu? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós não podemos semear na carne aquilo que é da carne, seja pelos símbolos que eu mencionei, pela internet, a cultura pop. Vigie isso. A
cultura pop, ela promove a rebelião contra tudo e contra todos. Ela promove o egocentrismo e a sensualidade do corpo. Esse é o foco da cultura pop. Mais um ponto a ser considerado. Tome cuidado e vigie contra o poder dos jogos na internet, no PlayStation, jogos online, sobretudo. Não permita, marque isso, querida, anote isso. Não permita que seu filho, sua filha, cresça isolada em seu próprio mundo, com videogames, filmes, música, fones de ouvido e internet. Nunca permita isso, que ela fique ali nesta bolha do seu próprio mundo, porque isso faz perder o coração da criança. Esse é um intensivão isolado no mundo. O videogame, o fone, ali naquela vida. Porque você está muito ocupado com o cuidado desta vida, assim deixa teu filho isolado no seu mundo. É muito egoísmo isso, né? Deixa eu alimentar os sensos de meu filho com os jogos, com a música, para que ele não me perturbe e eu faço o que eu tenho que fazer. Quão triste, quão horrível e cruel é isso. Dar um intensivão à criança em se perder. Mantenha-se espiritualmente perto de seu filho e de sua filha. Isso é criar. Porque se você os mantém nesta dieta do videogame, da música, do fone de ouvido, no seu canto, no seu entretenimento, quando crescerem um pouco mais, irão seguir o seu próprio caminho e você não conseguirá mais ter influência sobre seu filho e sua filha. A não ser para o cuidado físico, alguma coisa dessa natureza. Você o perdeu no coração e na mente. Deus colocou os filhos no lar e os seus corações ali para serem moldados pela verdade da palavra de Deus. O mundo dos games é um negócio bilionário no mundo inteiro. Muitos desses games, eu não preciso citar nome, não é? Muitos deles são bastante imorais, a vestimenta das moças e dos rapazes promovem o corpo, sensualidade. São violentos, são ocultistas. Imagine você estar num game ali que tem uma realidade gráfica em alta resolução, parece real, né? O desenho, a pessoa, o movimento, e você é esta pessoa contra o outro, e o tempo todo você está matando esta pessoa, e você vê o sangue cair, a cabeça ser cortada, a coluna aparecendo e as vísceras o tempo todo, você é dessensibilizado quanto a isso. Não é à toa que as pesquisas feitas nos Estados Unidos e Europa por trás de serial killers em escolas infantis e outras coisas estão ligadas a pessoas que estavam viciadas em jogos o tempo todo. O tempo todo. Jogos com armas, por serem um comércio, também fazem parcerias com indústrias da arma. E eles vão aprender como usar esta arma, lá você escolhe a arma, o que colocar, que são armas verdadeiras produzidas por uma indústria. E logo que você está um pouquinho maior, é claro que você quer comprar uma de verdade. E você vai fazer o que com ela? Carregar no braço e brincar? Não, você quer usar. E você já foi treinado para usá-la. Muito bem treinado. E dessensibilizado para o resultado do uso desta arma na vida de uma outra pessoa. Esse é um dos aspectos dos jogos. Bem, mais uma vez, a maioria dos jogos agora tem música pop, rock como pano de fundo. E ali está a criança e o adolescente jogando e o tempo todo ouvindo aquela música que foi precisamente escolhida para aquele jogo para promover violência, ou sensualidade, ou maldade. Talvez a letra não esteja, só seja a música, mas a criança já sabe a letra. Está lá no pano de fundo. Ou a batida, ou o uso do baixo para acelerar a adrenalina, o coração. Tudo é engenharizado, tudo é pensado. No próprio jogo ali já tem um link para a fábrica de arma, para a fábrica de explosivo, para isso, para aquilo, para a Wikipedia, etc. Queridos, esse é um meio de ensino, não é apenas um jogo. Agora, você é treinado pela repetição muitas vezes, não é? Sabe o que o exército é? É nada mais do que forçar você, por exercício, por treinamento, por acordar você de madrugada, tocando a trombeta, por levantar você doente, correga, faz... Por que tudo isso aí? Para que você seja forte? Não. Para que você obedeça o comando no momento que lhe é dado na guerra. Isso é condicionado. Isso é o exército. E o jogo faz exatamente isso. Você está sendo condicionado pela repetição, pela dessensibilização, a reagir desta maneira na sociedade. Quando você se sente muito quente, o que você quer fazer? Você quer fazer o que você fez no jogo. Se tiver uma faca aqui, um machado ali, e depois você para, o que eu fiz? Sim, mas já foi tarde. Porque você foi comandado pelo treinamento dos sentidos a agir dessa maneira. A reagir mal. Não há melhor forma de treinamento
Há muitas formas de treinamento que envolvem esse tipo de repetição, com gráficos, com coisas para que você saiba o que fazer. Seu filho está sendo treinado ali, ele não está apenas tendo um entretenimento tranquilo, neutro, sem problema, não. Ele está sendo ensinado, treinado, formado, dessensibilizado pelo videogame. Assim, se você vê uma criança que gasta muito tempo nos jogos, que traz a música, que traz o ensino e a dessensibilização, você perceberá muitas vezes uma atitude muito revoltada nessa criança, estupim fácil, ou uma pessoa muito melancólica, uma pessoa muito fora desse mundo. Ela está no mundo dos jogos, no mundo da música. Esse mundo real aqui é sem graça, é sem cor, sem sangue, sem apelo, sem dopamina. Eu quero voltar para a minha dopamina. E eu não preciso falar sobre o vício que isso causa, os jogos de rede, não é? Todo mundo conhece alguém, ou já passou por isso, que caiu no vício dos jogos. E quanta coisa você perdeu ali, além da saúde, de dinheiro e outras coisas. Corte isto, querido, seu filho não precisa disso para ser criado. Ele não precisa disso. Há outras formas de treinar a criança na tecnologia, um estudo de programação, de Photoshop, alguma coisa ali. Ele não precisa deste entretenimento. Não é essencial para a sua existência. Bilhões de seres humanos viveram por séculos e décadas, mesmo na modernidade, sem isso. Não dê isso, não permita isso. Não é algo maravilhoso que você está dando para o seu filho. Que coisa maravilhosa para o meu filho se entreter, minha filha se entreter. Fuja disso. E é claro, por trás dessas coisas, há muitas pesquisas, não é? Por psicólogos e psiquiatras e neurologistas contratados pelas empresas que produzem os jogos para dizer, isso é maravilhoso, isso treina o reflexo, isso a criança vai crescer com um bom reflexo, e treina a lógica, e treina isso, a estratégia, sim, é verdade, mas numa quantidade muito mínima. Isso é mais para justificar a maldade e o produto. Claro, porque a indústria sabe muito bem que há pessoas que levantam um ponto de interrogação, mas isso não é mal, isso não pode causar isso e aquilo. Não, contrate aí um neurologista, pague bem a ele, para que ele faça uma pesquisa ali bem superficial, dizendo, olha, as vantagens disso aqui. Por que você acha que de vez em quando você vê ali na capa da revista, do jornal, da internet, do pop-up, no app, tomar álcool é maravilhoso para o seu coração? Por isso. Sim, pode ser, mas o que é mal disso aí é muito maior muitas vezes, não é? Estou entrando na questão do álcool aqui, não. Fumar, descobrimos que pode ser até de auxílio contra certas células cancerígenas. Uau! Não é? Coisas dessa natureza. Então, tome cuidado, há uma indústria por trás disso, que quer que seu bem, seu mercado, continue em frente, porque o amor pelo dinheiro está na raiz de males como este. Não estou nem aí o que pode acontecer. Mark Zuckerberg, um dos criadores lá, junto com outro brasileiro do Facebook, foi levado ao Senado uma ou duas vezes para prestar contas sobre esse negócio, porque as crianças estão viciadas. Qual é o propósito comercial desse Facebook? Porque como é que eles ganham tanto dinheiro, bilhões? E a resposta foi, vocês não vendem nada. Nós adicionamos ads, propagandas, e as pessoas nos pagam, as empresas, e nós colocamos as propagandas. Mas de que maneira? De maneira sutis, com algoritmos, não é, que me levam a querer isso, a buscar isso, a olhar isso, a própria câmera vê onde eu estou olhando, quanto tempo eu gasto com o mouse em cima disso. Então é isso, o tempo todo. E se prende ali. Isso que tem causado muito mal e foi chamado a prestar contas disso. É claro, é uma empresa, é comércio. Não busca o bem e a educação do teu filho e da tua filha. Não estou tirando alguns méritos da rede social necessário em um ambiente de trabalho, isso ou aquilo. Mas, queridos irmãos, não sejamos insensatos. Assim, tome cuidado, vigie contra o poder dos jogos. Também, tome grande cuidado, eu penso que nosso tempo vai correr muito rápido hoje, com o poder perversor da televisão. A televisão tem um poder de desensibilizar, como eu já te disse. Por quê? Porque tem muito dinheiro por trás. Eu preciso vender essa cerveja. Mas é uma cerveja nova no mercado. Eu preciso vender esse carro, mas talvez ele não ganhe mercado porque já tem muitos competidores. Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou colocar na televisão. Mas eu não posso pôr apenas uma foto do carro ou da cerveja. Eu preciso da engenharia, da psicologia, do comportamento para me ajudar. As pessoas são atraídas nesse momento, assim. A violência faz as pessoas ficarem assim atentas. O coração começa a bater. O sexo, a sensualidade gruda as pessoas. Então, não é à toa que você vê algo que não tem relação com outra coisa sendo promovido um produto. E você vê o tempo todo isso.
Uma garrafa de cerveja e uma mulher de fio dental. Qual a relação da cerveja com isso? Há muita relação. A mente vê a carnalidade e o produto está ligado a isso. Quando você anda na prateleira, tua mente solta aquele senso, opa, esse que eu quero. Ou o carro e a mulher sensual. Ou esse produto, esse perfume, isso, aquilo, e o homem sensual ligado a isso. Mas qual é a relação dessas coisas? Senão apela à concupiscência da carne, dos olhos e à soberba da vida, para que você compre o produto. Assim, tome cuidado com a TV, ela promove isso o tempo todo. Não coloque direto na frente, do meio da tela, porque as pessoas vão, estão tentando fazer propaganda dessa marca. Coloque assim meio do lado, que a captação do olho pela lateral recebe informação, mas não de uma maneira direta. Então, a mensagem subliminar, ali sempre do lado, uma marquinha lá no fundo, não é? O tempo todo, aquilo que se chama de jornalismo em nossos dias é mais do que propaganda comercial. Me recordo, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, olhando na televisão, um momento era um jornal, hoje ali na cidade onde eu morava, da região. E chegou o momento do esporte, depois do jornal, e no esporte, esses dois rapazes aqui, o treinamento deles, ciclismo, porque ninguém conhecia essa pessoa, apenas como vão fazer o ciclismo, na pista correndo, e aí a bicicleta estava lá, no lugar ali onde tinha água, tinha uma garrafa de Coca-Cola. E aí estão lá, o tempo todo mostrando ali o foco da Coca-Cola no centro da imagem, os rapazes fazendo seu esporte. Era um programa de esporte espetacular. E aí entrevista eles pegam aqui, estão tomando. Uau, mas vocês tomam Coca-Cola? Sim, é porque há muita energia nisso aqui, é o que eu uso, é que atletas usam porque a glicose é maravilhoso. Uau. E você está achando que aquilo ali é uma reportagem sobre esporte de ciclismo para a Olimpíada. Não, aquilo ali é um produto. E foi introduzido um produto ali para que você esteja desarmado e você diga assim, uau, eu também quero fazer, eu gosto de ciclismo, eu vou logo começar com a Coca-Cola. Primeira coisa, nem comprar bicicleta, já compra Coca-Cola, já começa amanhã tomando Coca-Cola e comprando. É claro, essa é a maneira de vender. É assim que nós vivemos. Esse é um pequeno exemplo de bilhões de outros. Assim, não sejamos ingênuos, essas coisas são trazidas para dentro de casa pela televisão. A agenda humanista está presente nas séries do Netflix. Claro que está. Esses programas que se dizem cristãos, novelas, filmes cristãos, eles apresentam uma visão mundana, carnal do cristianismo, e não bíblica. Não pare na frente dessas coisas, não assine esses programas, não compre isso, não deixe ninguém ver isso. Ver o Senhor Jesus Cristo em um filme, isso é um grande pecado. Não farás para ti imagem de escultura, seja em 3D ou seja em movimento. Normalmente é representado como um estereótipo meio efeminado, meio fraco, meio ignorante. Como você pode representar a divindade com um símbolo e reduzi-la? Já não foi suficiente que ela se encarnou? Lembre-se, os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus, sentiram o seu cheiro, abraçaram, em nenhum momento eles descrevem nada a respeito do corpo da pessoa de Cristo, do seu tamanho, do seu olhar, da cor do olho, do cabelo, nada, nada, nada. Não se esperaria de Lucas que nos desse uma descrição, porque todo mundo quer saber um pouco. Ele era assim, ele era forte, ele era magro. Nada, nada. Não caia nessa, querido irmão, pela televisão, por essas séries, que tem um verniz de cristianismo, mas é um mundanismo, humanismo, que é transmitido, uma versão diluída do cristianismo. Fuja disso. É claro, uma versão satânica, humanista, do que Cristo é e os seus discípulos são. Segundo, a TV, ou melhor, sexto, a TV, talvez nem tanto hoje, porque a internet está agora aí, o celular, mas a TV por décadas roubou, boicotou, sequestrou a conversa na família. Já não há mais conversa entre pai, filhos e mãe na hora do almoço, que é o momento que se encontram. Por quê? Porque a televisão está ligada. Eles não conversam assim, eles conversam assim. Isso se torna tão comum, tão automático, que você faz o seu prato, corre para a televisão. Não é absurdo, não é chocante isso. É uma maneira muito inteligente de diluir o relacionamento familiar e tornar as pessoas como indivíduos isolados vivendo dentro de uma família, cada um cuidando das suas coisas. Esse é o poder da televisão. Não estou dizendo que você não possa ter um aparelho de TV na tua casa, mas desligue do canal público, a cabo, use essa tela aí para passar um documentário de vez em quando, alguma coisa necessária, não é um aparelho, nós não somos contra o aparelho, mas sobre aquilo que é comunicado por esses canais abertos e a cabo. Mas um ponto importante, eu estou lidando com advertências aqui, meus irmãos. Tome cuidado e vigie contra o poder de corromper da literatura mundana. O que é a literatura mundana? Sobretudo a ficção,
Ao pegar um livro, por mais engraçado, bonito, interessante que seja, pense da seguinte maneira, porque essa é a maneira correta de pensar. Esse livro, uau, bonita a capa, interessante, umas frases aqui. Esse livro não é um ser, um ente isolado. Isso aqui é a mente de um homem ou de uma mulher colocada aqui para você ouvir, entender, aprender, sentir o que ele quer, o que ele pensa, o que ela pensa. Certo? É assim que você vê um livro, como uma pessoa, como o ideal, a visão, a concepção de um ser humano. Quem é esse ser humano? O que ele está buscando? Ou se ele não está buscando nada, o que ele está comunicando ali do seu coração sem Deus, talvez? Ou da sua visão errada de mundo e de vida e de cristianismo? Cuidado com a ficção, porque a ficção, eu não sou contra a ficção, mas sou muito cuidadoso. A literatura de ficção, ela leva o leitor a um mundo estranho, que não é este mundo aqui. Um mundo sem Deus, ou não um Deus nesse mundo. Há espírito, há uma energia, ou um Deus que não é o Deus da Bíblia. Mesmo essa chamada literatura cristã de ficção científica, cuidado com essas coisas. Um mundo irreal, com um Cristo que não é o Cristo verdadeiro, é apenas um símbolo de Cristo, ou um elemento de Cristo, seja a coragem ou poder, mas nada de justiça, de santidade, de amor, de sabedoria. É como você pegar a farinha de trigo e tirar tudo dela e deixar só a farinha branca, né? Qual é o bem que você vai fazer para ti? A gente já sabe, né? Ou pegar a pessoa de Cristo numa ficção cristã e tirar tudo dele e colocar apenas um aspecto, dizendo ele é só isso. Tome muito cuidado com essas ficções. E quem escreve elas, não é um meio muito estranho de tentar ensinar uma pessoa sobre Deus, sobre as verdades, muito indireto, porque você não vai diretamente à Bíblia, a um livro bíblico. A não a ficção, o teatro tem uma ponte. Você não precisa disso, não precisa de ponte, você pode ir direto à palavra. Ensinar diretamente os princípios da palavra de Deus. Cristo é isso, isso, isso. Seu reino é isso, isso, isso. Sua vida é assim, ele faz isso. Ah, mas você está matando aí a visão poética da criança. Não, nós não estamos matando isso. Nós estamos tentando não envenenar isso. Não destruir isso. Porque é isso que é promovido hoje em dia. Muito bem. Livros dirigidos a grupos etários. Essa seção aqui da livraria é para criança, infanto, juvenil e adolescente. Então aqui que meu filho tem que estar, porque nessa seção é seguro, é neutro, não vai ter problemas desses livros. Essa é a estratégia maligna, não é? É ali que vai ter muita coisa estranha. Tome cuidado com aquelas definições mundanas sobre o que é correto para faixa etária assistir. Aqui no Brasil e outras partes do mundo, vai começar um filme na televisão, vem lá a descrição. Livre, 13 anos, 12 anos, isso também tem literatura, não é? Que bom, isso aqui é para 8 anos e minha criança tem 7. Aqui é para 13, meu filho só tem 12, aqui é para 18, meu filho tem 16. Está tudo seguro, tudo tranquilo. Aí você começa a folhear o livro que você vê imoralidade, valores invertidos, xingamento, pornografia, isso. Não sejamos nécios. Um livro é um ensino, é uma visão de mundo através de um personagem fictício ou real da mente de alguém. Esse livro é para criança, como ser um abacate, um banana, como ser isso. Sim, mas verifique isso. Tudo que começa a entrar no modismo demais e cair na mão do adolescente e vir pela escola, desconfia. Eu digo isso que eu vejo o tempo todo, na mão de meus sobrinhos, o tempo todo está aí. E comece a folhear. Esse valor é correto, é bíblico? Esse ser humano descrito aqui é segundo a imagem e semelhança de Deus? Ou é alguém entregue a si mesmo, egoísta, cheio de autocomiseração? Cuidado com o que está sendo ensinado ali com o livro para a faixa etária, porque ele tem o objetivo de alcançar aquela faixa etária. E só isso já te deve deixar de antena em pé, não é? Porque estão querendo alcançar meu filho nessa faixa etária. O que há aqui dentro desse negócio? Então tome cuidado com a literatura, tome grande cuidado com a literatura mundana. Romances sensuais, de maneira alguma, nem pensar, não é? Coisas estranhas, ilícitas, de maneira alguma. Coisas escabrosas, torcidas, monstruosas, fuja disso. Verifique os livros que seu filho leva para casa ou está lendo na escola. Leia ele, dê uma olhada no que está sendo colocado ali dentro. Mas eu como professor sei o que minhas crianças podem ou não podem. Não, você imagina saber. Quem deve saber é o pai e a mãe, que conhece a palavra de Deus. Então tome cuidado, tudo isso é ensino. A música, o game e a literatura.
Mas um ponto, tome cuidado e vigie contra o poder deletério das vestimentas e modismos mundanos. Deixe-me recomendar um bom livro, está fora de impressão, mas agora é gratuito por PDF na internet. O título dele é Deus, o Estilista, da editora Fiel. Comece lendo este livro, e o que basicamente o autor mostra ali por uma pesquisa que ele fez, no mundo da moda, na história da moda, é basicamente o que nós vemos na palavra de Deus. Adão reconheceu a sua nudez e a mulher também, isso lhes trouxe grande vergonha. E aí, na sua condição de caído, de pecador, ele tenta cobrir essa vergonha com as folhinhas, não é? Umas folhinhas, o aventalzinho. Avental não cobre tudo, né? Só a parte da frente, um pedaço, e folha, vai cair. Aí o Senhor disse, isso está errado. Ele pegou um animal, sacrificou esse animal, tirou o couro deste animal e fez uma roupa apropriada para cobrir as vergonhas. Então a roupa ela tem um propósito de cobrir as vergonhas e não de evidenciá-las. Mas essa é a estratégia do mundo, evidenciar a sensualidade e as vergonhas com a roupa. E o que esse livro que eu mencionei mostra é a história, com H, de como a roupa de baixo se tornou a roupa de fora. Não é? Como foi que as pessoas se vestiam para se cobrir, tinham a sua roupa de baixo, mas a estratégia foi, vamos colocar a roupa de baixo para fora da roupa de cima, para que aos poucos a gente tire a roupa de cima e deixe só a roupa de baixo. Eu me lembro de um jovem, muito tempo atrás, logo que lançaram o gibi do Superman e do Batman, um jovem norte-americano, e o que era dito sobre esses heróis quando eles apareceram, nos anos 60, se não me engano, um pouco antes. E os comentários que você ouvia de alguns jovens era, mas por que o super-homem está usando a cueca em cima da calça? Há um propósito nisso, não é? Para que o foco do olhar e a evidência esteja nas partes pudentes. Por que o Batman está usando a cueca em cima da calça e não por dentro? Nós não nascemos naquela época, somos dessensibilizados, e agora tudo é assim. Então leia esse livro, irá ajudar muito. Mas tome cuidado e vigie contra o poder deletério das vestimentas e modas mundanas. Vestimenta feminina deve ser modesta. 1 Timóteo 2,9. Mas isso não é só para o crente? Não, nós estamos criando nossos filhos e filhas pela admoestação do Senhor. Roupas modestas e não show, e não sensualidade. Vestimenta cristã deve distinguir o sexo masculino do feminino. Deuteronômio 22,6. Tenham paciência, queridos, nós precisamos cobrir estes pontos, são conselhos práticos e advertências necessárias. Abra comigo em Deuteronômio 22,6, não sei se o som está chegando bem. Deuteronômio 22,6, livro da lei do Senhor. Você já deve ter lido isso várias vezes. No versículo de número 22, versículo de número 6. Você se recorda dessas palavras? Quando encontrares pelo caminho, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor. Duas perguntas. Isso aqui é só para o Antigo Testamento? Só para Israel? Não. Para a humanidade inteira, e sobretudo para o crente. Por que para a humanidade inteira? Porque no princípio criou Deus macho e fêmea. Segunda pergunta, existe então mesmo roupa feminina e roupa masculina? Não pode ser qualquer coisa, intersexo? Existe roupa que é para homem, roupa que é para mulher? Sim, está aqui. Não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher. Assim, eles sabiam que é uma roupa para a mulher e uma roupa para o homem. E o modismo também. Por isso que muitos desses estilistas LGBT, dos anos 50, 60, 70, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren e muitos outros, começaram a vestir mulher como homens e homens como mulher. Você sabe quando apareceu o primeiro terno feminino? Terno é homem, não é? É nos anos 70, o terninho. Aí você começa a ver aquelas revistas de antigamente. Os primeiros, a mulher vestida de terno, gravatinha, igual homem. Aí foi diminuindo um pouco, um terninho típico da mulher. E o homem, suas roupas mais efeminadas. Isso foi uma estratégia, uma produção, uma criação da moda, que foi jogada, lançada e produzida. Eu não sou contrário ao tecido,
Mas a calça jeans, quando ela surgiu no século XIX, ela tinha em vista o homem. Sentar no cavalo, né? Andar, carregar, precisava desse tipo de vestimenta. Mas ela foi passada aos poucos para a mulher também. Mas, queridos, tome cuidado, não estou dizendo que a mulher não possa usar uma calça comprida. Mas lembre-se, o objetivo da roupa não é evidenciar, tornear o corpo. E é isso que acontece com as calças hoje. Você vê a silhueta do corpo e das partes pudentes do homem e da mulher hoje em dia. Estamos vestindo a moda de Satanás e da LGBT. Fuja, corra disso. Homens vestindo roupas típicas de mulher, é claro que isso é um grande erro. A palavra de Deus proíbe isso. É claro que existem roupas. Bem, eu estou bordando uma linha aqui difícil, né, delicada. Por isso que eu não quero dar exemplos práticos e pragmáticos, mas o princípio. Mas eu poderia dizer que roupa feminina deve ser em 3 sentidos: longa, solta e muito tecido. E a roupa masculina, o mais próximo disso possível, porque os homens erram também na sua vestimenta. E eu não preciso entrar em coisas vulgares aqui, sobre a maneira como homens se portam diante de mulheres. É chocante. Vestido em suas calças apertadas e se coçando, se arrumando na frente de um sexo feminino. É realmente impressionante a vulgaridade, mesmo em igrejas, de homens se coçando na frente da mulher. É impressionante isso. E é impressionante a tolice e a atitudes de mulheres se apertando diante de outros homens, a calça e puxando, e puxa para cá e aqui. Que é isso? Onde nós estamos? É impressionante isso. Nós estamos colocando tropeço na frente de um outro irmão, de uma irmã. Meus irmãos, homens, grande cuidado. Você sabe muito bem a roupa que você escolheu e o objetivo de ter escolhido ela. Essa é uma calça luva colada no corpo, você sabe por que você escolheu ela. Porque desse tecido, esse pano, porque ele cola mais ou ele é mais solto, e tomara que caia, não sei o quê. Você sabe muito bem a ousadia que você está buscando. Não dê espaço para a carne, não seja uma pedra de tropeço no caminho de uma irmã ou de um irmão. A roupa era para cobrir, e deve cobrir e esconder. Assim foi no princípio, não evidenciar. E nós pulamos para outro extremo, luxo demais, ou a roupagem que comunica uma linguagem sensual e violenta. Eu, pessoalmente, acho muito vulgar homens, adultos e mulheres que adotam a moda do descaso, do deixa tudo, não quero saber de nada. Que moda é essa? Eu venho para a igreja com uma roupa, uma calça, e ela está toda rasgada de propósito. O que você está comunicando com isso? Qual a utilidade desse rasgo na roupa para vestir você? Nenhum, senão uma comunicação. Eu sou rebelde, eu vivo assim, eu não sigo padrões de ordem e moralidade. Isso é uma comunicação do mundo. Uma calça apertada, cheia de rasgado, isso aqui. Um adulto com isso, ou um adolescente, eu posso entender porque é influenciado pelos outros, aí os pais sabem e querem proibir isso. Mas adultos, o que você está comunicando? Senão a cultura pop desse mundo que você adotou, e a moda deste mundo. Meus irmãos, eu preciso tocar nisso. Vigie contra isso. Pense nisso. Você não deve se identificar com aquilo que é mal. 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo Paulo adverte com grandes palavras a respeito disso. 1 Tessalonicenses 5:22, ele diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Então há uma aparência de sensualidade. Abstenha-se disso. De luxo? Sim, abstenha-se disso. De rebelião? Abstenha-se disso. Pastor, eu não estou fazendo isso de propósito. Não é questão de fazer de propósito, não. Se tivesse, seria terrível, não é? É questão de abster-se disso. De propósito, abster-se disso. E eu devo lidar com isso, em particular, com as mulheres. Irmãs, queridas irmãs, eu penso que, talvez não entre nós, mas muitas e muitas mulheres, crentes ou não crentes, elas não percebem, não compreendem os homens nessa questão da atração sexual. Elas não compreendem os homens, que o homem é diferente da mulher nessa questão. Eu me lembro um médico neurologista colocando da seguinte maneira, a ilustração dele. Talvez isso serve para ajudar, me ajudou muito tempo atrás, logo depois da minha conversão. Ele disse, no que se refere à questão sensual, sexual, o homem é como um fogão a gás, apertou, ligou. A mulher é como um fogão a lenha.
Pode ser. Talvez nem tanto hoje. Mas veja, esse é um aspecto da fisiologia humana. O que isso quer dizer? Que talvez a moça, a irmã, esteja usando uma roupa sensual, que já é errado, porque não está se abstendo da aparência do mal. E você pensa, bom, eu não estou fazendo isso para tentar ninguém. Mas você não sabe que você está tentando o homem, porque ele é diferente biológico e fisiologicamente. A imagem para o homem tem uma força muito, muito maior do que para a mulher. A mulher é pelo ouvido, muitas vezes, vem de Eva. E o homem é excitado muitas vezes pelo olhar. Um toque aqui, uma sedução ali, uma roupa aqui. Entenda isso, mulher. A maneira como o homem pensa e é ativado. Você não quer ser uma pedra de tropeço na igreja de Cristo contra um irmão, ou em qualquer lugar, por um decote, por uma calça apertada, por uma maneira errada de se portar, de se vestir. Entenda o que é o homem nesse sentido. Há muitas mulheres que parecem não entenderem como o homem funciona. E é claro, muitos homens que não entendem o erro no seu comportamento para com a mulher. Não estou tendo propósito nenhum, mas você está se comportando de uma maneira que será uma tentação para essa pessoa, uma proximidade errada, talvez, uma conversa muito longa, desnecessária com alguém que não é sua esposa, do sexo oposto. Entenda que são essas as coisas que cativam a sensualidade, muitas vezes, da mulher. E outras vezes, é claro, a coisa chocante também, porque vem pelo olho, pelo ouvido, mas há diferenças. Assim, abstenha-se do mal, você não quer dar aparência do mal, ou do mundanismo. Entenda como o homem pensa e sente. E homens entendam como as mulheres se comportam. Assim, meu irmão, você sabe muito bem, eu sei muito bem, por que você comprou aquela roupa, ou usou essa roupa para sair. Ninguém vai na loja de olho fechado, aconteceu de eu encontrar essa roupa aqui sensual. Não, você escolheu de propósito esta calça, este tecido, esta camisa. Você não pega do armário algo assim no escuro à noite, ou aconteceu de eu vir dessa maneira. Você sabe muito bem por que você fez isso. Assim nós precisamos ser muito sérios nessa questão, porque nossos filhos estão nos vendo, esse é o meu ponto aqui, nos copiando. E elas irão vestir isso, copiar isso, se nós usamos isso também. Bem, eu não estou estabelecendo um padrão aqui de moda, mas um princípio de vestimenta, certo? Muito bem. Um outro ponto. Mas deixe-me citar aqui Richard Baxter, falando sobre essa questão da vestimenta. Eu parafraseio ele. Ele diz que no que se refere à vestimenta, para homens e mulheres, nós devemos nos vestir como alguém que anda com uma vela em um depósito de pólvora ou em um depósito de palha seca. Não é interessante a ilustração? No que se refere à roupa, nós devemos ser tão conscienciosos como pessoas que estão andando, por conta dessa diferença do homem e da mulher na maneira, como se tem que estar segurando uma vela, andando no meio de muita pólvora espalhada no local, ou muita palha seca, com todo cuidado para não causar uma explosão. Não pode ser controlada corretamente depois. Muito sábio, não é? A ilustração. Romanos 14, 21, baseia o que foi dito em uma verdade eterna. Paulo diz assim, em Romanos 14, 21, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, vestir-se, falar, etc., em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Isso se aplica a vestimenta. Muito bem, fecho esse ponto aqui. Mas um outro ponto, tome cuidado e vigie, nós estamos falando sobre criação de filhos, certo? Tome cuidado e vigie contra o poder de uma amizade maligna. Não subestime o poder de uma amizade ímpia. E como pastor, como crente, eu tenho observado algo que é triste para o nosso coração. Ali está aquele pai e aquela mãe criando seu filho, se esforçando, orando, protegendo, instruindo. E chega uma certa idade, anos e anos e anos, chega uma certa idade de adolescência, talvez, vem uma amizade ímpia no caminho deste filho, desta filha. E aquele filho que foi tão bem cuidado nesses princípios do Senhor, de repente, muda completamente. Começa a ter atração homoafetiva, ou a adotar o princípio pop rock deste mundo, ou a mentir, ou a roubar. Posso mencionar sobre uma criança de 11 anos de idade, que por influência da escola, por conta da amizade que gostava dessa criança, a criança não tem discernimento muitas vezes, essa criança diz, não, para você ser meu amigo, você tem que ser como eu. Olha, vamos fazer um pacto, você tem que roubar alguma coisa da sua irmã para mostrar sua coragem e entrar no nosso grupo. Uau! Já viu alguma coisa desse tipo?
A pressão psicológica de crianças bem maliciosas sobre outras. A influência destrutiva de certas amizades. Não subestime a influência destrutiva. Corte essas amizades. Separe, você está protegendo a sua filha, o seu filho. Você observa que o comportamento desse rapaz, dessa moça, é destrutivo, é mau, é carnal, é mundano, ensina a rebelião, ensina a imoralidade, é vicioso, é estranho. Proteja, tire sua criança, seu filho desse lugar, dessa companhia. Nós lemos a respeito disso em 1 Coríntios 13, 33, que diz assim, 13:33, não, 13... Só um segundo, queridos irmãos, preciso voltar a esse texto. Exatamente. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Veja, esta é a base de uma amizade ideal, não é? Então tenha essas coisas em mente. Observe não só a maneira de se portar deste amigo, desta criança, o que ele está envolvido, e sua atitude para com seu filho e sua filha. Que tipo de amizade é essa que ele busca formar, que ela busca formar? Certo? Esta base está ali? Muito importante isso. Mas deixe-me voltar também a Salmo 119, 63. Palavras de Davi aqui, desde a sua infância, da sua juventude, guardando esse princípio. Salmo 119, 63. Observe o que ele diz. Companheiro sou, amigo, estas são as minhas amizades, de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Que princípio, hein? Você quer isso para o teu filho e tua filha, não é? Mas isso não é só para o crente, pastor? Não. Você não está criando teu filho e tua filha na admoestação do Senhor? Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. E há muitos outros salmos em que ele diz que quero odiar o caminho do ímpio e do perverso e temer o teu nome. E o nosso salmo primeiro é exatamente sobre isso. Bem-aventurado o homem, criança, jovem, adolescente, que não anda segundo o conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Deve haver vigilância, muito sábia. E nós devemos fomentar boas amizades das crianças, com pessoas que temem o Senhor. Não são salvas, não são perfeitas, mas estão sendo monitoradas por outros pais que temem o Senhor também, não é? E nos ajudarmos mutuamente nessas questões. Mais um ponto, tome cuidado e vigie com a hipocrisia religiosa. Provérbios 23, 26, nosso tempo já está quase no final. Provérbios 23, 26, nós lemos assim. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Será que nós podemos dizer isso aos nossos filhos? Você, pai, você, mãe, tio, avó, você pode dizer isso ao seu neto, seu filho? Filho, me dá o teu coração. Filho, cola comigo. Observa bem próximo, bem de perto, os meus caminhos, minhas atitudes, minhas respostas, minha maneira. Será que nós podemos dizer isso aos nossos filhos? Tome cuidado, vigie contra a hipocrisia religiosa. Porque quando adultos não levam a sério seu relacionamento com o Senhor e a casa do Senhor, nem vivem vidas cristãs consistentes, filhos naturalmente crescem sentindo e pensando que cristianismo é uma farsa. Logo eles vão se romper, se livrar desses laços. Bem logo vão romper esses laços. Se pais são fofoqueiros e falam mal de pessoas, as crianças que estão por ali vão aprender a odiar essas pessoas que seus pais odeiam porque elas amam seus pais. Se pais criticam a pregação, o professor, o pastor,
as crianças, sobretudo pré e adolescentes, aprenderão a ter uma visão amarga e crítica e perderão qualquer sentido de autoridade do ensino dessas pessoas que Deus colocou no caminho delas para lhes ensinar. Você faz uma coisa dessa, perto de seu filho, nem distante você deveria fazer. Se pais discutem, se desrespeitam e as crianças estão observando, elas perceberão que o cristianismo é relativo, é na igreja apenas. E é uma farsa. E criança tem esse desejo de ser autêntico, verdadeiro, né? Por isso que elas são muito críticas. Elas logo irão rejeitar esse cristianismo falso. Se mães são insubmissas, ou preguiçosas, ou têm prioridades invertidas, as filhas aprenderão isso. Se os pais não se importam, são distantes, os filhos aprenderão isso. Se os pais não amam e não respeitam suas esposas e suas próprias mães, os filhos irão copiar isso. Quando crescerem um pouco mais, eles próprios estarão desrespeitando o pai e desrespeitando a mãe. Faça a seguinte pergunta, esse é um outro ponto. Pergunte-se sempre isso. Quem está ensinando meu filho? Quem está ensinando minha filha? Em tudo, em absolutamente tudo. Bem, por que eu digo isso? Porque nós caímos em ciladas, muitas vezes. Eu me acordo, passei por escola cristã por 2, 3 anos, um colégio batista. Mas meu pai era o diretor dessa escola, então naturalmente eu precisei estar ali, minha mãe professora lá. Mas meu ponto, isso foi nos anos 80, 88, 89. Eu trago para o presente, não entregue seu filho às mãos de alguém simplesmente porque a pessoa tem um uniforme, uma placa de cristão, certo? Porque um tipo mundano de cristianismo, misturado com a cultura pop, traz mais dano à criança do que um ensino mal direto. E eu tenho observado ao longo de anos e anos, escolas ditas cristãs, que têm diluído o cristianismo de muitos filhos e filhas. Porque você pensa, bom, todos ali são cristãos naquela escola, tem um ethos cristão, um estatuto cristão, e a maioria dos professores tem que ser crente ou membro de uma igreja. Mas isso não diz tudo. Porque eles estão trazendo o cristianismo mundano, podem não ser convertidos. Ou mesmo em igrejas trazem toda a ideia LGBT, mundana, carnal. E o pior, muitas vezes a versão de cristianismo daquela escola é pop e rock. E você ensina a sua criança que adoração é isso aí. E a repetir hinos ou cânticos dúbios, estranhos, sobre Deus, sobre Cristo, que são contrários à doutrina de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe-me te dizer isso, não é o caso de todas as escolas. Mas foi em uma escola, sim, que na infância eu vi as piores coisas morais entre filhos de crentes. A imoralidade, a pornografia sendo introduzida a muitas crianças, por revistas, a fofoca, o namoro e todo tipo de coisa em uma escola cristã. Chamada cristã e boa do ponto de vista cristão doutrinário. Eu penso que essa é uma grande armadilha, porque ela nos desarma. Está seguro meu filho e minha filha. Sempre se pergunte, quem é que está ensinando meu filho? O que é que está sendo ensinado? E qual é a versão que está sendo ensinado? Isso traz muito dano à criança. Em 1 Coríntios 15, no versículo de número 33, o apóstolo pelo Espírito diz assim, não vos enganeis. Ninguém te engane nisso aqui, ninguém venha com conversa fiada para você, com psicologia barata, cristianizada. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você cria bem teu filho nos princípios e você não se pergunta que livro é esse, que música é essa, que amigo é esse, que escola é essa, que tutor é esse, que tio é esse, que tia é aquela. Onde é que ele passa? O que está sendo ensinado, meu filho? As más conversações tolas, falsas doutrinas, versões erradas, mundanas do cristianismo, irão corromper o bom que você está criando no seu filho e na sua filha. Irá acontecer isso. É o que diz a palavra de Deus. Eles têm esse poder. Mas um ponto, tome cuidado com decisões baseadas, estou correndo para o final, em suas próprias emoções. Muito importante isso. Tome cuidado com decisões baseadas em suas próprias emoções ou em pensamentos humanistas na criação dos filhos, mais do que estritamente a palavra de Deus. Deixa-me dar exemplo do que acabei de falar.
visão humanista sobre a criança em uma determinada idade, mais do que princípio estritamente da palavra de Deus. Aqui está a criança, cresceu na igreja, na IBD, tal, no princípio, no temor, e chegou à adolescência, 14 anos, ou 16 anos, ou 18. Agora meu filho é adolescente. Eu acho que eu preciso deixá-la mais solta, para ela própria escolher agora se ela quer vir à igreja ou não, para ele próprio escolher se ele quer vir à igreja ou não. Eu não vou mais obrigar, porque ela precisa ter a escolha de fazer essa escolha por Deus. Assim, pai, eu não quero ir para a igreja, eu não vou jogar videogame. Tudo bem, filha, você tem 16, 18 anos. Tome cuidado com isso. Isso é mundanismo. Isso é uma escolha baseada em emoções ou em pensamentos humanistas. Por quê? Porque nós aprendemos que nessa faixa etária você tem que dar uma certa liberdade para a criança, autonomia para que ela experimente isso, aquilo. Mas enquanto estiver sob o seu teto, tem que vir ouvir a palavra de Deus. Você está criando essa pessoa. Isso nos leva a vários outros pontos, né? Não lidarei aqui. Qual é a idade correta para uma criança sair de casa? Bom, é difícil dizer isso, mas a priori, ou melhor, a rigor, quando casar-se. Não é deixará o pai e a mãe se unirá? Então tem visto que o filho e a filha devem sair de casa quando se casarem. Enquanto estiverem em casa, estão sob autoridade. Claro, de forma com a faixa etária. Você não vai tratar um ser humano de 18, 19 anos de idade quando tivesse 12, de maneira alguma. Não pode sair de casa antes de casar? Claro que pode. Há motivos às vezes, necessidades às vezes, não é? Alguma razão. Mas ainda está ali sob a autoridade e a condução do pai e da mãe até que se torne um adulto por si. Mas tome cuidado então com decisões baseadas em suas próprias emoções ou pensamento humanista mais do que na palavra de Deus. Deixa que ela leia a Bíblia, está com 18 anos, não vou dizer, olha, leia a Bíblia, estude. Não, vou deixar que ela decida, ele decida, não quero forçar. Diga, continue dizendo, continue instruindo, continue sendo uma voz na consciência do teu filho e da tua filha. Porque isso é um combate pela mente. Nós temos a tendência errada de pensar que quando eles chegam à adolescência, nós podemos agora dar menos atenção, menos cuidado e menos vigilância. É o contrário, deve aumentar. Muito bem. Tome cuidado nesse ponto ainda, com decisões baseadas em suas próprias emoções ou pensamento humanista. Tome grande cuidado com o conceito adolescente. Não caia nessa do conceito adolescente. Esse conceito adolescente ele surge nos anos 50, na psicologia. A pessoa chega nessa idade, adolescere, né, do latim, florescer, 15 anos, 16, 18. E a pessoa agora é assim. Você queria uma cartilha dizendo que é assim. Então não faça nada porque é assim. Tome cuidado com esse conceito adolescente. É um ser humano em crescimento. Não pare de ter autoridade, de ensinar no princípio bíblico, de cuidar e de vigiar. O fato da pessoa se tornar adolescente não justifica o seu pecado, sua rebelião, sua maldade, sua desobediência, porque isso é uma questão do coração desde a infância. Não caia nessa questão do conceito adolescente. Meu filho é assim porque é um adolescente, ou um pré-adolescente. Isso é muito comum em nossos dias. Mas isso vem da psicologia humanista. Ou seja, não culpe a rebelião na faixa etária em que a criança está, mas aprenda a ler o coração deste adolescente e saber quando algo vem do coração. Certo? Assim como nós lidamos com a criança pequenina para discernir o que é do coração, o que é da coordenação motora ou da capacidade mental da criança, nós também discernimos na adolescência. Mas não justifique a rebelião, não culpe a rebelião na faixa etária e deixe, vai passar dessa faixa de maneira alguma, não caia nessa. Aprenda a ler o coração e continue conduzindo o seu filho nos caminhos do Senhor. Obviamente, se está num contexto amplo, né, da amizade, do diálogo, da conversa, do cuidado, do amor, da disciplina. Muito bem, 1 Pedro 5,8 nos diz assim: sede sóbrios, pais, vigiai, pais, porque o diabo, o vosso adversário na criação dos filhos, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Mesmo filho de um crente, é claro, o tempo todo. Muito bem, mais um ponto. Agradeço pela paciência. Quando seu filho chegar a uma determinada idade, adolescência, um pouquinho mais velho, não se rebele junto com seu filho na adolescência. Não se junte a ele na rebelião dele.
Parece que pais, muitas vezes cristãos, confiam em Deus apenas para a criação dos seus filhos até a adolescência e a juventude. Enquanto eles estão pequenos, eles oram, eles vigiam, eles seguem princípios bíblicos. E muitas vezes quando o filho se torna adolescente, um jovem, e algo sai errado por alguma razão, comportamento na amizade, então esses pais transigem os princípios bíblicos para se unirem à rebelião dos seus filhos contra Deus. Já viu isso acontecer? Meu filho chegou a uma certa idade, eu não quero perder meu filho, eu vou ser como ele, né? Me juntar nessas coisas da concupiscência da carne, dos olhos da vida, da cultura pop, da cultura rock, tá junto com ele ali no erro. Não transija princípios bíblicos junto com a rebelião do teu filho. Não se rebele contra a palavra, contra os princípios que Deus deu, juntamente com o seu filho. Estou enumerando aqui muitos desses pontos. Por exemplo, deixe-me dar um bom exemplo disso aqui. Isso acontece muito. Muitos pais tiram seus filhos de uma igreja bíblica quando eles chegam na adolescência. E deixe-me colocar entre aspas aqui, muitos pais tiram seus filhos e filhas de uma igreja legalista, segundo a opinião da internet, para levá-los a uma igreja mais jovem e mais contemporânea. Esse é o pensamento mundano, baseado em decisões próprias e em emoções, mais do que na Bíblia. E o que está por trás disso? Minha filha, ela precisa estar com pessoas mais da idade dela, com adolescentes, com jovens, ela não vai continuar no cristianismo. E essa igreja tem poucos, vou levar esse meu filho para essa igreja. Não importa se é uma igreja desobediente à palavra de Deus, onde a cultura pop entrou na adoração, e etc, etc, etc. O filho se tornou um ídolo e a mentalidade dela chegou nessa idade, fica andando ali pelos cantos, tal. É melhor levar para outra igreja onde tem adolescente e jovem. Esse é um erro crasso, terrível. Mais jovial, mais contemporânea, mais do assunto dele, dela, da idade dela. Que grande erro, não é? E no dia que essa criança crescer um pouco mais, ou aprender a palavra de Deus e se converter do seu mau caminho, seu coração foi transformado, para onde você vai levar essa criança? O que você vai dizer sobre essa igreja? Certo? O filho pródigo, em Lucas, ele sai de casa, o pai está à porta e ele vai embora. Quando ele cai em si mesmo, ele volta, o pai está no mesmo lugar. Não transija, permaneça nos princípios bíblicos do que é adoração, do que é igreja, do que é crente, do que é conversão. Permaneça no mesmo lugar. Não faça isso, um grande mal para o seu filho e para a sua filha. Assim, essa é uma atitude muito errada de pais. No lugar de fazer isso, procure ensinar a sua criança o que é o verdadeiro cristianismo. Olha, o nosso tempo já foi embora. A nossa cultura moderna foi quem fracionou, estratificou, foi a psicologia quem fez isso, a sociedade em classes variadas. Sim, há diferenças grandes, infância, vida adulta e velhice, né? São extremos bem diferenciados, mas você sabe muito bem que há pouco tempo atrás, um rapaz com 15 anos já estava apto a construir sua família, a moça também tem um pedacinho de terra, sabe cuidar de um gado, construir um negócio e unem se casam. Isso por séculos e milênios e milênios. Nós devemos ensinar nossos filhos, pré-adolescentes, crianças e adolescentes, a conviverem na casa de Deus, com o jovem e com o idoso, a andarmos juntos, a sentarmos um do lado do outro, a aprendermos um com o outro, a respeitarmos um ao outro. Cuidado com essa estratificação pop, psicológica de criança só pode estar com criança, adolescente só sabe viver só com adolescente, e jovem, adolescente, ou criança e adolescente e idoso não vão andar juntos, não tem interesse. Claro que tem, se nós temos a palavra de Deus, o amor por Deus, o interesse por elas vão aprender e vão andar juntos e vão ter prazer de estar ali junto com os idosos, com os mais velhos, com os jovens. Se não estratifique, não separe a igreja dessa maneira crassa, sobre relacionamentos, certo? E tudo começa com o ensino, a criança está com o idoso, o mais velho, o adulto, sentar para conversar, e ouvir falar, e o adulto se aproximar da criança, o idoso se aproximar do jovem e do adolescente. Não compre essa ideia da adolescência, da pré-adolescência. Sim, há diferenças, nós estamos negando isso. Tanto é que quando são pequenos, ou bem mais novos, do que se refere ao ensino, nós diferenciamos a capacidade baseada no texto que eu lhe mostrei e outros. Mas no que se refere a relacionamentos na igreja, todos andamos juntos.
É maravilhoso ver o adolescente, o pré-adolescente com a pessoa adulta já, que criou seus filhos, conversando, ouvindo, respondendo e andando juntos, sem essa diferença infantilizada para brincar apenas, para conversar coisas da idade. Como é que alguém vai crescer dessa maneira? A igreja não pode ser assim. Nós entendemos naturalmente essas diferenças, cuidamos delas, temos um espaço para isso. Mas essa história de tirar um filho de uma igreja bíblica para levar para o outro, vem para cá porque aqui tem muito bebezinho, aqui tem muita criança da sua idade. É melhor entregar direto, então, o seu filho ao cuidado desse mundo, né, ou da cultura pop que invadiu a igreja. São conselhos nécios esses, não caia nisso. Estamos criando os nossos filhos, guardando e protegendo os nossos filhos. Não pense desta maneira, querido irmão. Erros fatais que um pai e uma mãe podem cometer na criação dos seus filhos. Permanecer em uma igreja ou buscar uma igreja duvidosa, como eu mencionei, simplesmente porque tem mais crianças e adolescentes da idade do seu filho. Ou meu filho que chegou numa idade em que ele precisa casar, ela precisa casar, mas nessa congregação bíblica não há muitas possibilidades, então vamos para outra. Que fezinha pequenina, não é? Que dependência de Deus ridícula, não é? Que falta de conhecimento de que Deus conduz a vida de um crente, que eu devo buscar a sua condução e que Ele responde. Se for necessário, Ele traz alguém do outro lado do mundo. Não transige os princípios da palavra de Deus. Não seja Senhor pequena fé, mãe pequena fé, pai pequena fé, para com seu filho e sua filha, ou para com si mesmo, se você é um solteiro neste exemplo em particular. Ou seja, não permaneça ou busque uma igreja duvidosa. Nossos filhos precisam de atividades, pessoas da mesma idade. Não, que elas precisam ser ensinadas o temor do Senhor e não atividades. Que elas precisam buscar um verdadeiro relacionamento com o Senhor e a conversão, que vem pelo verdadeiro evangelho, o testemunho de crentes sólidos. Porque elas precisam de um relacionamento com aquelas pessoas que amam e servem a Deus de coração, sacrificialmente. É isso que elas precisam, ver, estar juntos. Tome cuidado, erro fatal, em criar pequenos fariseus. Busque uma conversão bíblica, uma conversão genuína, um fruto. Isso deve ser enfatizado à criança. Às vezes, pais, com bom desejo de que seus filhos pertençam a Deus, começam a formar pequenos fariseus ali, não é? Olha, meu filho, ele já sabe repetir isso aqui. Fala na frente de todo mundo, filho, que você já repetiu a palavra. Se comporta como um pequeno pastor, ou isso, aquilo. E você pecou, vá orar agora. Ou recite isso. Você está criando um pequeno fariseu. Por quê? Porque o fariseu é um temente a Deus não convertido. E o resultado é orgulho, é exterioridades. Tome grande cuidado com isso. Criar pequenos fariseus. Quando elas crescem, as restrições humanas são removidas, então elas amam e servem o seu próprio coração. Porque elas não veem nada de valor nesse formalismo externo, nesse cristianismo externo. Assim, a conversão deve ser enfatizada à criança, que ela precisa ir ao Senhor para a salvação. Que ninguém nasce crente numa família crente. Isso deve estar claro. E que é isso que ela está buscando, nós estamos buscando, ela deve perseverar nisso. Devemos trazer isso à mente da criança, despertar o nosso clamor a Deus pela profunda e real e genuína conversão do pecado a Cristo. E que a sabedoria de Deus entre no coração delas e que pessoalmente elas invoquem ao Senhor, desejem conhecer o Senhor e andem com o Senhor em um relacionamento pessoal, como um filho e uma filha de Deus. Não porque são arrastados ou trazidos ou imposto sobre elas, e eu fui criado assim por temor. Não, nós temos uma Deus de maneira sábia, santa, mas sabemos a nossa condição antes da conversão. Busque por uma conversão genuína. Salvação é um milagre de Deus. Somente Deus pode realizar. Um outro erro fatal é não adaptar-se à criança, ou melhor, desculpe, um outro erro fatal é adaptar-se à criança mais do que criá-la. Eu tenho mencionado o adaptar-se à criança no ensino, no andar, na idade. Mas tome cuidado, essa minha criança ela está nos 2 anos e a psicologia me diz que já os anos rebeldes, os 2 anos. Não é? Está no manual. Ou adolescência. Então, se ela está assim, eu não vou discipliná-la, não vou corrigi-la. Não, querido, discerna entre uma atitude da idade, motora, falta de conhecimento, de experiência, e algo que vem do coração. Não tire a vara, mesmo que seja pequena. A criança é desobediente, abertamente desobediente, a vara precisa ser usada. Fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, é rebelde, bate na mãe, arranha, criança que pega. Você precisa disciplinar, isso é algo do coração. Sabe que não deve fazer, finge que não está ouvindo, isso é do coração.
Disciplina que corrige isso, que tire essa rebelião, essa estultícia da atitude da criança. Assim, é uma diferença. O erro fatal é simplesmente dizer essa idade, 2 anos, ou essa idade, adolescência, adolescente é assim, e essa idade disso e daquilo, etc. Não. Coração e os princípios da palavra de Deus no crescimento desse ser humano. Um outro ponto é o uso consistente da vara. Apenas mencionarei os versículos. Provérbios 13, 24, 22, 15, 29, 15. Isso enfatiza o uso da vara. Veja, nesse ponto eu resumo nisso. A palavra de Deus, ela ensina o uso da vara, sim, para a correção. Por vara não quer dizer necessariamente um pedaço de madeira em vara, uma maneira de disciplinar fisicamente a criança. Assim, a Bíblia ensina o uso da vara para a correção, de modo que nós devemos tomar cuidado com alternativas humanas para o uso da vara. Deixe-me citar algumas, que às vezes nós recorremos para não usar a vara. Fica no quarto lá por 2 horas, quando você sabe que é a vara que precisa ser utilizada. Sabe o que vai acontecer com a criança no quarto lá? Ira, raiva, pensando ali, aumentando sua justificativa, sua cólera e planejando o pecado e o mal. Há momentos que você precisa deixar a criança sozinha lá, porque tem que estudar, tem um dever, não quer fazer, fique quieto lá, não sai até terminar. Mas um castigo apenas, fica no vão, lá no vácuo, no vazio, dando vazão à tua ira, à tua cólera. Quando você sabe que é a vara que deve ser usada. Assim, a Bíblia ensina o uso da vara na criação, na correção. E nós devemos tomar cuidado com as alternativas que nós inventamos. Fique de joelho ali, pensando sobre o que você fez. Você acha que você vai pensar sobre isso? Eu não pensava sobre isso quando eu estava em cima do grão de milho ou do arroz, não. Ficava pensando em sair dali com raiva e de jogar bola, de pegar minha bicicletinha e sumir. Era a vara que eu precisava naquele momento. Isso não é uma correção física. Arroz e milho no joelho, isso não é vara. Deus criou um lugar certo, macio, apropriado, que arde para o uso da colher, da vara. Isso tirará a estultice do coração da criança. Irá sim, meu querido irmão. A vara deve ser usada para correção, para corrigir a criança quando ela recusa obedecer comandos e instruções verbais, usada para corrigir a desobediência e a rebelião, são nesses casos. A criança irá fazer o máximo para desafiar a autoridade paternal. Saiba disso, por mais linda e anjinho que seja esse meu filho e minha filha, ela irá fazer o máximo para esticar os limites da obediência. A vara deve ser usada com consistência. Isso irá remover essa rebelião, essa insubmissão. Talvez alguém assistindo depois diga, esse pessoal tem prazer, né? Fica batendo nos filhos. Não, nós não temos prazer em disciplinar nossos filhos com a vara, claro que não. É desgostoso, dói ter que pegar meu filho, minha filha, e ter que fazer isso quando é necessário. Nós preferimos que eles estejam ali quietinho, do lado, abraçando, juntinho, que isso não tenha acontecido, que eles não tenham feito, falado, desobedecido daquela maneira. Mas se nós sabemos que disciplina com a vara precisa ser desenvolvida na vida dessa criança, não se pode poupar a vara. Hebreus 12, 11. Poderia voltar aos textos de Provérbios, comando do Senhor, volte lá depois. Assim, entenda isso. Pais estão envolvidos em uma batalha espiritual, comunicação santa, cordial entre os cônjuges. Criá-los não acontece simplesmente conforme nós levamos ela à igreja, mas envolve dedicação, uma boa medida de sacrifício pessoal do pai e da mãe. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ore pelo seu filho, as coisas estão saindo do controle. Chegue-se a Deus, confesse o seu pecado, sua negligência, faça por onde, mude a situação, mude o calendário, mude o cronograma, mude a agenda, para dar atenção a este filho, a esta filha, Deus te dá graça. Deve ser algo no lar, o ensino, deve ser contínuo. E a última pergunta é essa, mas e se o filho e a filha já se tornou rebelde, e insubmisso e um amante desse mundo? E agora? Bem, primeiro, admita a sua falha dentro de você e diante de Deus. Não estou dizendo que 100% da falha é do pai, porque a criança tem um coração pecaminoso, mas nós estamos falando da criação dos filhos. Segundo, pare de agir como se tudo estivesse bem, quando você sabe que tudo está mal,
ou como se tudo vai ficar bem conforme os meses passarem, a escola acabar, a férias chegar. Pare de fechar os olhos e se comportar desta maneira. Veja o que está errado e busque consertar, seja em você, no teu cronograma, na tua vida, na maneira que a criança está sendo criada. Mude isso, pare isso. 3, esteja pronto a fazer mudanças sérias na maneira de criar esses filhos e tome de volta as rédeas da criação. Esteja junto, muito tempo junto. Grande amor, grande amizade. Eu não preciso voltar a mencionar que a vara é usada num contexto de amor, não é? Há uma psicologia mundana que entra no coração de muitos pais cristãos. Se eu corrigir fisicamente meu filho rebelde, ele vai ficar ainda mais rebelde. Não, é exatamente o contrário. Tente isso, observe isso. Você vai ganhar o coração do teu filho usando a vara. No momento certo, no contexto certo, tomando vantagem da consciência do pecado que cometeu, que está lá. E se é feito num contexto de amor, a criança entenderá que essa surra ou essa disciplina física não é que o pai detesta ela ou está contra ela, a sua pessoa, mas sim contra a sua atitude. Então ela não vai se afastar do pai e da mãe. E muitas vezes, logo depois da correção, já está ali junto. Isso é maravilhoso, isso é um sinal de que ela entende que o pai ama o filho e a filha, a mãe ama o filho e a filha. Mas se a correção física é feita com ira, sem informar o porquê, de supetão, então isso vai distanciar sim a criança. E ela vai se voltar para as suas coisas, para os seus jogos, para os seus amigos, para a faculdade, sua escola. Isso é feito num contexto desse amor, do cuidado, e a criança sabe, entende que há esse amor, esse cuidado, e a disciplina é informada por isso, e é feita corretamente, porque uma disciplina física mal feita gera o pior, a rebelião, ela deve doer, mas vai matar o filho? Não, Provérbios diz, não precisa que isso aconteça, nem deva, porque você não é irracional. É no lugar certo, da maneira certa, mas tem que doer, senão não é repreensão física, e tem que cumprir o propósito de espantar essa insubmissão. Mas não está funcionando, persevere que você vai ver funcionar. A Bíblia é mais sábia do que nós, da maneira certa, com consistência. E assim isso funcionará. 4, nós estamos falando sobre se eles já se tornaram rebeldes, insubmissos e amantes do mundo. 4, adolescentes devem ser confrontados com a realidade da sua condição espiritual. Por que você está se sentindo assim? Sim, pode ser que o problema seja isso aqui e aquilo, o gatilho. Mas por que dessa melancolia? Por que deste vazio, desse senso de falta de prazer na vida? A razão disso é porque você não conhece a Deus ainda com experiência de conversão. A razão é o pecado que habita. A razão é a alienação real de Deus como um filho e uma filha de Deus. Você precisa buscá-lo para a salvação. Pré-adolescentes e adolescentes que sabem conversar e entender devem ser confrontados com a sua realidade espiritual, com carinho, porque você deseja ganhá-lo. Não é? Mas deve ser dito com sabedoria, com mansidão, com carinho, explicá-lo a razão. Não fugir disso. Esteja pronto para mudar as coisas dentro de casa. Jogar a televisão fora, se for o caso, cortar a internet da rede. Faça alguma coisa, tome uma medida. Mude. 6, esteja pronto a abnegar-se e a dedicar-se ao seu filho e à sua filha. Normalmente, na maioria das vezes, há muita esperança quando o pai ou a mãe mudam radicalmente muitas coisas e voltam a cuidar de seus filhos, a andar com eles, a criá-los, a dar atenção. Eles são desintoxicados de muita coisa, eles voltam a ver sinceridade no pai e na mãe, que conversa com o filho, nós erramos nisso. Eles voltam a ver o desejo de melhorar, eles seguem juntos, o coração responde à atitude do pai e da mãe. Porque nós não conseguimos mudar alguém diretamente. A palavra de Deus muda, o Espírito de Deus muda, mas nos relacionamentos humanos, puramente humanos, nós nunca mudamos alguém, o marido, a esposa, o filho, humanamente falando. Nós mudamos a nós mesmos, e eles mudam em relação à nossa mudança. E isso é muito especial e particular nessa questão do filho pré-adolescente e adolescente, que já está no mundo, rebelde, insubmisso, amante desse mundo. Seja pronto a abnegar-se, a mudar as coisas e a focar na criação dos filhos, não no conforto material, no lazer ou coisas dessa natureza. Não é suficiente um passeio, um tempo muito bom juntos nas férias ou no McDonald's, não, deve ser contínuo, ao longo desse período, e deve ser organizado de maneira entre pai e mãe, e sacrifícios devem ser feitos. E por último, oração real, oração de coração, persistente diante do trono da graça e reconsagração de vida, para recuperar pela graça de Deus este filho, esta filha, pré-adolescente, adolescente, rebelde, insubmisso e amante desse mundo. E nós confiamos no Senhor.
que irá ajudar, que irá mudar, se nós nos submetermos à vontade dele. Assim, queridos, o resumo dessa história neste ponto final é este: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque Deus dá graça ao que se humildece, ao humilde que reconhece, mas resiste ao soberbo. Não, está tudo bem, vai mudar, não quero saber, eu quero prover, cuidar, etc. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor quando você perceber seus erros. Rogue dele graça e ele dará graça. E haverá grandes mudanças para a glória de Deus. Eu agradeço imensamente, mesmo como pastor que deve trazer a mensagem, a atenção, a paciência dos irmãos nessas questões que parecem ser um pouco espiritual, mas são profundamente espirituais, e pelo grande tempo de paciência dos irmãos, em mais de 1h30 juntos aqui lidando com isso aqui. Que Deus nos abençoe e aplique estas verdades e nos ajude, e Ele irá nos ajudar. Ele irá nos ajudar. Mesmo que a nossa fé nessa questão seja um grão de mostarda. A fé é grão de mostarda, lembre-se, é a fé da obediência. E o Senhor vê, e ouve, e intervém, e faz coisas maravilhosas.